Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Lembre-se e não se esqueçam. O texto que serviu como base para o nosso estudo dessa semana encontra-se em Deuteronômio 9, verso 7, que diz: Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a esse lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. A lição dessa semana trabalhou a ideia de que uma das coisas que Israel não poderia jamais deixar de fazer era de se lembrar daquilo que Deus havia feito por eles no passado. Como mencionei durante essa semana, o passado ele é importante por algumas razões. Ele não pode ser utilizado como uma fuga da realidade do presente. Tem algumas pessoas que olham para trás e dizem: porque no meu tempo, sim. Na minha época. Porque lá naquela outra época, assim, a gente fazia. E, às vezes, as pessoas criticam aquilo que está sendo feito no presente, baseado naquilo que fizeram no passado, mas não estão fazendo nada hoje. Então, o passado não pode servir como muleta para poder dizer: já fiz a minha parte, agora os outros que façam a deles. Não pode ser assim. Ao mesmo tempo, o passado não pode ser uma arma apontada para nós mesmos. Tem pessoas que olham para o passado e para os erros do passado e dizem: porque eu falhei no passado, eu já não consigo mais fazer nada no presente. Não, o passado tem a sua razão de ser. E como a Sharon White disse de forma muito bonita, ela disse: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor Deus nos guiou até o presente momento. Portanto, o passado tem que nos ajudar a lembrar de quem é Deus, o que ele fez. E nós vimos essa semana que Deus falou para Israel: olha, vocês precisam se lembrar de onde eu tirei vocês. Vocês foram escravos do Egito. Vocês não eram um povo quando eu os chamei. Eu fiz vocês uma nação. Quando vocês chegarem na terra de vocês, não se esqueçam que sou eu que dou prosperidade a vocês. Quando vocês chegarem na terra de vocês, contem para os filhos de vocês, para os netos de vocês, e não se esqueçam da aliança que nós fizemos um com o outro. O grande problema é que algumas pessoas acabam se esquecendo disso. No nosso auxiliar do professor, aparece um texto que diz assim: assim como Moisés fez com o antigo Israel, Paulo fez com os gentios que se converteram à nova aliança, ao exortar as palavras de Romanos 11, verso 18. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Esses recém-convertidos se comportavam da mesma forma que o antigo Israel. Ambos se vangloriavam e eram mesmo arrogantes, pensando, em sua tolice, que eram dignos da graça divina. Ambos tinham se esquecido. Assim como Israel se esqueceu de como era indigno, os gentios haviam se esquecido das trevas e da iniquidade do seu passado. Além disso, esqueceram-se de que tinham sido apenas enxertados nos ramos originais e que deveriam, portanto, aprender a ser humildes. Todas as vezes que alguém se esquece do que Deus fez no passado, na história deles, de onde Deus os tirou, eles têm a tendência de ser arrogantes com Deus e com o próximo. A pior coisa que pode acontecer é quando você vê alguém que acha que é melhor do que o outro. Amigo, nenhum de nós é melhor que ninguém. Às vezes, na caminhada, o que pode acontecer é que eu talvez esteja no caminho há mais tempo, aprendi mais coisas a respeito do caminho e do reino do que você, mas o fato é que todos nós estamos no mesmo caminho. E que a mesma graça que você precisa, eu também preciso. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem diante de Deus. Mas, em termos de valor, todos temos o mesmo valor diante do Senhor. E o mais interessante é que quando você se lembra de como você precisa da graça de Deus, você não limita a graça que Deus pode oferecer para os outros. Quantas são as vezes que eu percebo algumas pessoas, dando contexto da própria igreja,
quando vem um irmão que pecou, querendo ver o sangue correr. Pastor, nós temos que disciplinar, nós temos que remover. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é disciplina e o que é remoção. A disciplina e a remoção são ministradas, às vezes, no contexto da igreja, com um propósito. O propósito de redimir o pecador. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação que eu vivi há pouco tempo atrás, de um jovem, que ele era diretor de jovens de uma igreja, e ele acabou engravidando a namorada. A igreja estava querendo ver sangue correr. Pastor, porque ele era o líder dos demais jovens da igreja. Olha o exemplo que ele deu. E com isso não estou dizendo que o rapaz estava certo, ele errou. Claro que sim. A palavra de Deus vai trabalhar a ideia de que os jovens devem ir para o casamento castos. A sexualidade deve ser vivida dentro do contexto do casamento, entre um homem e uma mulher. Tudo que está fora disso é abominação diante do Senhor. Não deve acontecer. E é claro, esse rapaz era líder, e ele falhou. Mas sabe, quando a comissão se reuniu para poder resolver o assunto, eu comecei a ouvir as pessoas dizendo: veja, pastor, temos que dar o exemplo, temos que punir com rigor. Daí eu fiquei me lembrando da mulher apanhada em adultério quando foi trazida para Jesus. A mulher era culpada. Não tinha como você dizer que ela não era culpada. Aliás, Jesus também não falou que era diferente, não. Jesus não falou, coitada, vocês estão exagerando. Não, ela era culpada mesmo. Mas Jesus olhou para aqueles que vieram, que trouxeram aquela mulher diante dele e falou: quem não tiver pecado pode jogar a primeira pedra. Vocês querem que ela morra? Tudo bem. Estou aqui, vou deixar vocês fazerem. Mas me apresentem alguém que não cometeu pecado. Esse vai jogar a primeira pedra. E começou a escrever o pecado daqueles que estavam ali no chão. E um por um, a começar pelos mais velhos, foram saindo. Por quê? Porque todos são pecadores. Mas eu me lembro que eu pedi à comissão, falei assim, deixem eu resolver esse assunto, eu vou conversar, vou fazer uma visita para o rapaz, vou conversar com ele. E eu cheguei para poder conversar com ele. Quando cheguei na casa para poder visitá-lo, ele estava armado até os dentes. Ele disse: veja, pastor, porque igreja, eu sei que as pessoas querem ver sangue nessa altura. Eu falei: filho, eu vim aqui para dizer para você que eu estou preocupado. Porque você é solteiro, a menina é solteira, ela agora está grávida. Eu quero saber como é que vocês estão diante disso tudo. É muita pressão para vocês. Vim aqui para poder orar com você, tentar te ajudar a encontrar uma solução. Por isso, o que você está pensando em fazer a partir de agora? Isso é o que me preocupa. Ele falou: o senhor não veio aqui falar da minha remoção? Eu falei assim: não, isso é um detalhe que a gente vai ter que tratar depois, filho. Mas mais importante que isso é a gente ver quais são os próximos passos que você vai tomar. Como é que, como igreja, a gente pode te ajudar? E o rapaz foi se desarmando, foi se desarmando. E eu falei: tem mais. Antes de poder tratar da tua remoção ou da tua disciplina, eu não sei o que a igreja vai trabalhar em cima disso. Eu queria te desafiar a trabalharmos o teu rebatismo. Vamos marcar teu rebatismo? Ele falou: pastor, mas eu nem fui removido ainda. Eu falei assim: então, antes da gente poder remover, eu queria que a gente marcasse a data do rebatismo. E eu quero a tua palavra de honra, que você não vai deixar a igreja nesse tempo todo. Porque aquele é o teu lugar. E eu prometo a você que eu vou estar do teu lado o tempo inteiro, na hora em que aquilo que for combinado com a igreja, que vai ser aplicado sobre você, quando isso for lido, eu quero estar do teu lado. Minha mão vai estar no teu ombro. E eu vou te dar toda a força que você precisa. Eu vou te pastorear, bem como a tua noiva. O rapaz começou a chorar. Disse: pastor, eu não devia ter feito isso. Como é que eu vou olhar para os meus jovens agora? Veja, ele estava armado, porque ele tinha ficado sabendo que a igreja queria ver sangue rolar. Mas quando eu o tratei com amor, entendendo que aquele momento era difícil para ele, quando eu expliquei que mais importante do que removê-lo, eu queria vê-lo integrado na igreja, eu queria marcar uma data para isso. Ele disse: pastor, o senhor me permite ir até a comissão? Eu gostaria de conversar com a comissão. E ele foi diante da comissão. Esse rapaz pediu perdão diante da comissão da igreja por ter falhado,
chorou. E aquela comissão que algum tempo antes estava querendo ver sangue, quando olhou a pessoa diante deles, arrependido do seu pecado, chorou junto com ele. No dia em que a comissão disse assim, não, não, vamos remover. Ele falou assim, não, não, eu faço questão que seja, eu acho que precisa. E o fato é que ele acabou sendo removido. Mas antes que a remoção dele fosse lida, eu disse para a igreja, irmãos, eu queria que vocês soubessem que nós já marcamos o rebatismo desse rapaz. E dei a data. Assim, agora, com isso em mente, a gente pode falar sobre a remoção dele. A comissão se reuniu e, diante do que aconteceu, ele fez uma solicitação para que o nome dele fosse removido, por causa do que aconteceu. Esse rapaz, o tempo todo em que ele esteve ali, em que ele teve esperando o momento do seu rebatismo, ele esteve frequentando a igreja, ele esteve junto, o bebezinho deles nasceu, eles casaram nesse meio tempo. Tive a oportunidade de poder fazer a dedicação do bebê deles. E até hoje, quando a gente se encontra, ele fala, pastor, se o senhor não tivesse me tratado com amor naquele momento, eu talvez teria deixado a igreja. Hoje, ele é ancião da igreja dele. Sabe, às vezes o amor é a coisa mais linda, quando você entende que de onde você saiu, o que Deus fez por você, quanta graça e misericórdia Deus deu a você, e você entende que mesmo quando você tem que lidar com o pecado de forma aberta, você deve fazer isso com amor. Mesmo quando Jesus pegou o chicote, haviam lágrimas nos seus olhos, porque ele amava as pessoas que ali estavam. Por isso, enquanto ele estava na cruz, ele perdoou até mesmo aqueles que te fizeram questão de fazer pouco caso dele, dizendo, você não é o Cristo, desce da cruz e vamos acreditar em você. O amor faz toda a diferença. Por isso, Deus disse a Israel, não se esqueçam de onde vocês saíram. Não se esqueçam do que eu fiz por vocês. O passado, ele é importante, porque se nós nos lembrarmos de como Deus agiu conosco no passado, as nossas ações no presente serão diferenciadas. Eu queria orar a Deus para que Ele nos ajude a podermos nos lembrar sempre do que Deus fez por nós no passado, para que o nosso presente seja melhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque através dela nós temos a oportunidade de entender que o seu grande amor para conosco é capaz de nos constranger e ao mesmo tempo nos levar a agir com amor para com aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a aprender essas lições preciosas, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?